Olá, aqui é o professor Zambon e nesse vídeo eu preparei um acionamento de um relé com um transistor, por meio de um transistor NPN. Aqui abaixo está a ilustração do corpo físico de um transistor. O encapsulamento dele é o TO92. A simbologia de um transistor NPN está aqui ao lado, onde eu tenho coletor, emissor e base. A pinagem obedece coletor, base, emissor na parte chanfrada, na parte lisa, né? Então, olhando de frente o transistor de parte lisa, eu tenho coletor, base, emissor, onde que para haver a polarização de um transistor, a tensão de coletor tem que ser maior que a tensão de base e a de base maior que a tensão de emissor. Como característica geral, nós temos a corrente de coletor, a corrente de base e com isso a medida do fator beta, pois vamos trabalhar em modo de emissor comum. Com isso, nós temos que verificar sempre qual é a corrente máxima de coletor que o transistor pode suportar, para não promover a queima do mesmo. Então, de acordo com a resistência de coletor, eu preciso escolher um transistor adequado. O beta é o fator de amplificação em modo emissor comum, onde o beta é IC pelo IB, onde eu tenho um fator de amplificação de corrente, onde que eu vou fazer a relação da corrente de saída pela corrente de entrada, corrente de coletor, que é de saída, pela corrente de base, que é de entrada. Esse fator, vou enfatizar, pus até como observação, é a relação entre corrente de saída com a corrente de entrada e também é um fator utilizado somente para em polarização emissor comum. É importante a gente visualizar a parte gráfica, onde que nós teremos a relação da corrente de coletor com a tensão entre coletor e emissor, VCE, para determinar uma dada corrente de base, de acordo com o transistor a ser utilizado. Então, cada transistor vai ter um gráfico com os valores dele. Esse gráfico aqui é um gráfico qualquer, de um transistor qualquer, onde que nós podemos pegar esse gráfico com o fabricante, porque ele fez o levantamento das curvas de base, de corrente de base, de acordo com os valores de IC e VC. Para o nosso caso, como nós vamos atuar em ligar e desligar um relé, nós vamos trabalhar em modo de saturação ou corte. Então, observe o seguinte: nesse gráfico, a parte de saturação está em torno dessas correntes para cima. Então, daqui para cá, o transistor entra em saturação. Isso quer dizer que ele não consegue mais amplificar um sinal, ele não consegue mais aumentar um sinal além disso, além desses valores. Então, nesse momento, eu vou ter um sinal ceifado, uma senoide cortada. Da forma contrária, eu tenho a parte de baixo, que é a parte do corte, que mais ou menos desse valor de corrente de base para baixo, eu vou ter o transistor praticamente sem funcionamento, onde que as correntes praticamente estão igual a zero. Então também o sinal vai ser ceifado, vai ser cortado, e eu não vou ter um sinal perfeito, e sim um sinal distorcido, onde que essa área entre esses dois valores eu vou ter
o sinal de condução, onde que eu posso promover uma dada amplificação do sinal. Porém, nós vamos utilizar a faixa de saturação e a faixa de corte. Então nós vamos polarizar esse transistor ou em corte ou em saturação. Então o circuito sugerido, proposto, é este aqui. Eu tenho um relé de 12 volts, um transistor e o geral, nós vamos usar o BC548, a resistência de base, um diodo para promover o esgotamento da força contra a eletromotriz, né, que é a corrente contrária, para que não haja um dano ao transistor de corrente reversa. E como observação, nós vamos trabalhar com o sinal de entrada de base com uma tensão de 5 volts e não igual ao VCC de 12, já simulando que esse relé vai ser acionado ou não de acordo com uma lógica digital a nível TTL, né, 5 volts, ou vem de um pino de saída de um microcontrolador, ou etc e tal, já simulando já uma lógica, uma lógica digital, um valor digital, tá certo? 0, 1, que vai, de acordo com a situação, promover o acionamento do relé ou não. Então nós temos 5 volts de entrada e 12 volts como valor de VCC. Porém, precisamos calcular a resistência de base, né? Então vamos impor ao beta um valor igual a 10. Eu sugiro esse valor igual a 10, pois é o menor valor possível de um beta para os transistores. E com isso vai haver uma repetibilidade de funcionamento em N circuitos que a gente for montar. Quer dizer, se a gente for montar 100 circuitos com esse transistor, com esse resistor, com esse relé, todos vão funcionar, né? Nós sabemos que um transistor, o beta, de acordo com o manual, pode variar de 200 a 1000, a 2000, a 800, e etc. Então vamos imaginar que o beta de um transistor esteja na ordem entre 300 e 800. E a gente faz o cálculo do beta igual a 500. Pegar mais ou menos no intervalo, no meio desse valor, entre 300 e 800, vai. 500. Só que isso não garante que todos os transistores vão estar com 500 ou acima dele. Eu posso, como o fabricante propôs, eu tenho um beta de 300 a 800. Então eu posso pegar um transistor com beta 300. Se eu fiz o cálculo com beta igual a 500, o de 300 não vai acionar o transistor, porque não vai ter corrente de base suficiente, não vai ter, obviamente, a corrente de coletor suficiente, e o transistor não vai entrar em saturação. Com isso, não vai promover uma diferença potencial adequada para que o relé acione. Portanto, eu proponho, somente quando estiver para acionamento de alguma coisa, utilizar o transistor como chave, isso é, corte, saturação, beta igual a 10, e o cálculo fica perfeito e haverá uma reprodução de vários circuitos com o mesmo funcionamento. Bom, nós sabemos que o IB é igual então ao IC pelo beta. Eu estou impondo que o RC, que é a resistência do enrolamento aqui do relé, é igual a 200, né? Pela prática, um relé de 12 volts, a resistência está em torno de 150 a 200 e poucos ohms, né? Então eu estou impondo aí uma resistência de 200 ohms. Isso não vai interferir. Vamos supor que você pega um relé com uma resistência de 150 ohms, ou pega um relé com 250. Vai funcionar, não vai ter nenhum problema, pois a margem
é muito grande devido ao beta igual a 10. Então, o IC é igual ao VCC pelo RC. Com isso, 12 dividido por 200 dá 60 mA. Então, teremos 60 mA de corrente de coletor. Com isso, nós temos que o IB é IC pelo beta. Então, 60 mA dividido por 10. 10 é o beta. Com isso, nos dá um IB igual a 6 mA. Bom, se nós pegarmos para determinar o RB, que é esse resistor, nós temos que pegar a tensão de RB, que é o VRB, dividido pelo IB, que está aqui, ó, VRB dividido pelo IB. Mas como chegamos a esse valor de 4,3? Nós sabemos que entre esse ponto e esse é o VBE. E o transistor é um transistor de silício. E o VBE de um transistor de silício é 0,7. Então, 0,7 menos 5 volts, que é a tensão total, nos dá 4,3 volts. E daí a tensão em cima da resistência de base é de 4,3 volts. Então teremos que 4,3 dividido por 6 mA nos dá 717 ohms. Bom, um valor próximo comercial é de 680 ohms. Então colocamos aqui o resistor de 680 ohms e todo o cálculo está completo para podermos simular no Proteus. Então vamos lá para os Proteus. Bem, aqui estamos na plataforma aí do Proteus. Como já havia mostrado no vídeo anterior, como escolher a tela, etc. Escolhemos a tela Default, né? Se quisermos salvar file, Save Design, tá certo? E você vai buscar onde que você quer salvar o seu design. E podemos começar a montagem. Então, já temos aqui a seleção, porém, vamos lá no Pick From Libraries. E aqui nós temos várias famílias. Então, 6 analógicos, capacitores, a parte CMOS, a linha 40, né? 40, 00, 40, 13, etc e tal, as partes CMOS, conectores, conversores AD e etc. Então, para podermos pegar a bateria, essa bateria está aqui na miscelânea. Battery, tá vendo? Battery está na família da miscelânea. Miscelânea são a mistura, né? Então tem vários componentes aí não específicos, né? Então, ok, bateria, assim como os transistores, né? É só clicar. Qual tipo de transistor? Nós vamos usar um bipolar, né? Um NPN, no caso. Aí é só buscar aqui, está em ordem alfabética e numérica, né? Então 548, 547, 548, tá vendo? Tá aqui. E assim sucessivamente para o diodo, para a chave, etc e tal, para o resistor e etc e tal, tá? Então vamos começar com o relé, vamos colocar o relé nesse ponto aqui. Um relé de 12 volts, tá certo? Se eu quisesse mudar, colocar 24 volts, etc, mudaria a tensão nesse ponto aqui, tá certo? Mas como não há essa necessidade, vamos colocar de 12 volts mesmo. Vamos colocar o transistor. É só clicar com o botão esquerdo do mouse e ele já cria a conexão. O diodo, né? Com o botão da direita eu faço a rotação dele no sentido horário e já podemos até interligá-lo, né?
interligando aqui. Vamos só passar essas notações para cá para não atrapalhar. Podemos já ligar o coletor do transistor. Podemos colocar a bateria de 9 volts, vamos transportá-la para 12 volts, transformá-la para 12 volts, e vamos fazer a ligação. É só clicar com o botão esquerdo do mouse e aí já faz a ligação automaticamente. Muito bem, então eu tenho a primeira bateria, eu tenho a tensão de VCC de 12 volts entre o ponto positivo do circuito para o ponto negativo do circuito, que é o ponto zero do circuito. Agora vamos colocar o resistor. Já vamos fazer a ligação. A chave, né, que eu peguei um jumper para fazer como chave. Já vamos também ligá-lo. A segunda bateria, só que essa bateria aqui, 9 volts, vamos transformá-la em uma bateria de 5 volts, uma fonte de 5 volts DC. Vamos fazer a ligação. Pronto. E aí temos o circuitinho montado no Proteus, onde eu tenho o resistor de 680, o transistor 548, uso geral, o relé de 12 volts, o diodinho, a fonte de 12 volts e uma fonte simulando um sinal que vem lá numa porta lógica de um microcontrolador que trabalha com níveis de 0,1, quer dizer, 0 volts ou 5 volts. Para podermos ilustrar e fazer uma medida, podemos também, aqui nesse menu, eu tenho vários componentes, e esse símbolo aqui seria dos instrumentos. Então vamos colocar um voltímetro. Um voltímetro aqui em paralelo com o relé. Então quando ele acionar, ele vai ter uma tensão próxima de 12 volts. E vai nos mostrar aqui. Então, vamos lá, vamos acionar. O simulador já está funcionando. Então, se a gente observar, aqui ó, liga e desliga o relé, né? O relézinho aqui, né? Tá ligando e desligando. E vamos fazer um zoom aqui, ó, para poder observar a tensão, tá vendo? Eu tenho uma tensão em cima do relé quando o transistor está saturado de 10,6 volts, ok? E quando está em corte, eu não tenho tensão entre os terminais do relé, pois não há corrente de coletor. Podemos também fazer uma segunda simulação. Vamos retirar essa ligação e essa também. E vamos colocar um amperímetro DC aqui, ó. E vamos dar um giro nesse sentido, positivo para cima. Aqui colocamos o amperímetro e vamos voltar à ligação do voltímetro. Então nós temos o amperímetro em série com o circuito de coletor e o voltímetro em paralelo com os terminais da bobina. Então vamos verificar esse funcionamento. A chave está fechada. Vamos dar uma amplificada aqui
no vídeo, um zoom. Assim tá bom? Então, à medida que nós ligamos, o relé foi acionado, tá vendo? O relé foi acionado. Nós temos uma corrente aqui de 40 mA por uma tensão de 10,6. Nós calculamos uma corrente de 60 mA, né? Para que houvesse aqui 12 volts, ou praticamente isso. Porém, nós não podemos esquecer de dois fatos. Um, que o simulador, a resistência que está aqui, é maior do que 200 ohms. Então vai me proporcionar uma corrente menor do que 60 mA. E a situação onde que eu tenho a tensão entre coletor e emissor, em nenhum transistor essa tensão vai chegar a zero, e sim próximo a zero. Então pode chegar a 200 milivolts, a 800, a 1 volt, e nunca vai ter uma tensão de VCE igual a zero. O ideal é chegar o mais próximo possível de zero, né? Que é o caso aqui, onde que o transistor vai trabalhar frio, sem esquentar, sem queimar, e vai acionar o relé, tá certo? Observem que esse tipo de circuito não necessita de nenhum tipo de uma precisão absoluta, e sim acionar um relé. Ele vai ligar ou desligar o relé com segurança e trabalhar muito tempo com ele ligado, sem causar danos nenhum, ok? Então, aqui está uma dica do cálculo de resistência de base, corrente de coletor, beta, etc. e tal, para que vocês possam desenvolver outros circuitinhos aí para acionamento de relés com os transistores, tá certo? Provindo sinais de níveis TTL, de 0 a 5 volts, ok? Então, espero que tenha ajudado vocês. Qualquer coisa, acionem lá, vão visitar o meu blog, lczambon.blogspot.com, ok? Então, até uma próxima e tudo de bom para vocês.